No livro de Atos, quando Paulo e Silas viajam para Filipos, os cidadãos, os gentios daquela cidade, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. As pessoas em Filipos corretamente reconheciam Paulo e Silas como sendo judeus e, por não terem a mesma origem deles, por não pertencerem à mesma raça de Paulo e Silas, se opuseram ao ensino da salvação. Não podemos aceitar o que Paulo nos prega porque somos romanos, diziam eles. Ou seja, os gentios disseram que não poderiam aceitar os ensinos do Evangelho, os ensinos do judaísmo centrado em Jesus, pois esses ensinos da Torá e dos profetas eram contrários aos seus costumes pagãos. Em resumo, eles rejeitaram o Messias judeu, pois eram romanos. Engraçado é que hoje em dia muitas pessoas reagem exatamente como o pessoal de Filipos reagiu. Dizem exatamente o mesmo. Não é lícito receber nem praticar os costumes judaicos, visto que somos gentios. Outros ficam muito espantados. Mas eu pensei que Paulo e Silas eram cristãos. Isso é compreensível. É difícil perceber certos erros de raciocínio quando esses erros foram a base de toda uma vida. É necessário atenção para não se torcer a leitura bíblica de forma a adaptá-la a conceitos modernos. Leituras anacrônicas e descontextualizadas turvam qualquer entendimento e compreensão minimamente coerente com os fatos. Ler o Novo Testamento como se fosse um documento de cristianismo é um erro comum, pois a maioria lê esses livros, esses documentos de judaísmo do primeiro século com as lentes da cultura moderna na qual estão inseridos. Numa análise atenta, temos que nenhum dos discípulos de Jesus jamais usou o Novo Testamento para ensinar algo sobre Jesus, simplesmente pelo fato de que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito na época. Tanto Jesus como seus discípulos usavam o Evangelho do Antigo Testamento para ensinar. Vejamos o exemplo de Jesus. Após sua morte e ressurreição, ele se revela a 2 de seus discípulos, não através de um milagre, mas ele simplesmente mostra para eles o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras. Vejamos. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. E são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Isso nos dá uma dica de que aqueles que não sabem explicar sobre Jesus usando o Antigo Testamento, usando a lei de Moisés, os profetas e os salmos, precisam se preparar. Se você quer defender a fé em Jesus, como os discípulos dele fizeram, usando os profetas e a Torá, fique nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni. Você pode encontrar nossos estudos bíblicos no Instagram, aqui no YouTube e no nosso site. E agora estamos disponibilizando todos os nossos estudos no Spotify. Assim, você pode conectar com a Palavra de Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Ouça enquanto está a caminho do trabalho, durante o treino na academia ou até mesmo cozinhando. Voltando à
Paulo e Silas, é muito importante notarmos que eles não negam o fato de serem judeus. Eles não rejeitam essa definição. Por que o fariam? Se pensarmos bem, o próprio Jesus nunca elogiou ninguém por ser gentio. Vejamos, Jesus disse: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas." Está claro que Jesus reprovou a forma de viver dos gentios. Afinal de contas, eles não conheciam a lei de Moisés, nem os profetas, nem os salmos. Apesar de reprovar o padrão dos gentios, todas as vezes que Yeshua se deparou com um não-judeu, ele abriu as portas para que esse perdido pudesse se converter, mudar de vida e se tornar um bom judeu. Podemos ver isso quando Yeshua atende a causa da mulher sírio-fenícia e lhe elogia a fé. Apesar dele ser duro com ela no início, ela passa no teste. Vejamos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: "Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada." Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: "Despede-a, pois vem clamando atrás de nós." Mas Jesus respondeu: "Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: "Senhor, socorre-me." Então ele, respondendo, disse: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos?" Ela, contudo, replicou: "Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Então lhe disse Jesus: "Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres." E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa gentia cananeia conhecia o conceito judaico de Messias. Ela chama Jesus de filho de Davi. Isso mostra que ela já estava familiarizada com o judaísmo. O conceito de Messias é originário do judaísmo e filho de Davi é um título que o judaísmo dá para o Messias. Será que aquela mulher teria saído da presença de Yeshua tão cananeia como ela chegou? Ela sai da região onde morava e vai até a terra de Israel. Isso também acontece com os novos convertidos. Eles precisam sair de onde eles estão para buscar a Deus. Precisam abandonar sua cultura e ir atrás do Messias judeu. Além disso, quando ela admitiu ser comparada aos cachorrinhos e não tentou exaltar nem defender sua gentilidade, ela mostra a humildade necessária a um verdadeiro convertido. Uma vez que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, essa mulher cananeia certamente se converteu e se transformou em uma ovelha da casa de Israel. A conversão é justamente o processo de deixarmos de ser gentios, estrangeiros, para nos tornarmos parte da família de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Na religião da Bíblia, ao se converter, a pessoa nasce de novo, é inserida em uma nova família. Ela deixa de ser gentia pagã e passa a ser uma judia filha de Abraão, como todos os outros filhos de Abraão. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Disse-lhes Jesus: "Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão." Foi isso que aconteceu com Ruth.
Ela abandonou sua velha identidade moabita e declarou: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Se Ruth não tivesse se convertido e se tornado parte da família de Deus, teríamos, por conseguinte, que invalidar a judicidade de Davi. Davi, neto de Ruth, teria de ser considerado um gentio e nunca poderia ter se tornado rei. Essa memorável declaração de Ruth resume o espírito de todo novo convertido. É importante também lembrar da mãe adotiva de Moisés, que o resgatou do Nilo. Ora, mesmo ela sendo originária do povo que estava escravizando os judeus, ela não seguiu a ordem do seu pai, o faraó, mas salvou um bebê hebreu. No livro de Crônicas, aprendemos sobre o destino dessa nobre convertida. Vejamos. Jéter, Mered, Éfer e Jalom foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. Como o texto mostra, o nome dela passou a ser Bítia ou Bátia, que quer dizer filha de Deus, filha de Yah. A tradição judaica explica que o Senhor lhe teria declarado: você chamou Moisés de seu filho, embora ele não fosse seu filho. Portanto, eu a chamarei de minha filha, Bítia ou Bátia, embora você não seja minha filha. Tudo dá a entender, então, que a filha do faraó foge junto com o seu povo, o seu novo povo, sua nova família, os filhos de Israel. Nem Jesus, nem nenhum dos seus discípulos jamais sugeriu que os convertidos mantivessem uma identidade pagã. Ao converter-se, muda-se a lealdade, mudam-se os valores, muda-se a identidade. Os novos convertidos ao judaísmo centrado em Yeshua se tornam judeus nazarenos. Essa mudança não depende do sangue dos nossos pais biológicos, mas depende do sangue daquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Ou seja, dizer quando éreis gentios implica que não se permanece gentio. Pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sim, basta o tempo decorrido no qual nos identificávamos como gentios. Agora, depois de nos encontrarmos com Jesus, aprenderemos como nos tornar bons judeus, como Jesus, e seguiremos redescobrindo o caminho. Lehitraot. Bye bye. Você que nos acompanha no Instagram, YouTube e em nosso site, agora pode mergulhar nos estudos bíblicos de uma maneira totalmente nova, no Spotify. Você pode escutar no caminho para o trabalho, na academia e até mesmo enquanto realiza suas tarefas do dia a dia. Conecte-se com a palavra a qualquer momento. Em breve teremos um podcast exclusivo trazendo convidados para enriquecer nossos estudos. Não perca tempo, vá agora mesmo ao Spotify e busque por Redescobrindo o Caminho e acesse todos os nossos estudos. Que a palavra de Deus esteja sempre presente em cada momento do seu dia a dia. Lehitraot. Querido inscrito, se você gosta de nosso conteúdo, confira o canal da congregação Caminhos da Torá, onde a cada Shabat mergulhamos profundamente no estudo da Parashá da semana. É um momento especial de reflexão e aprendizado. Venha congregar conosco.